Aqui estamos de volta com o nosso projeto Português Digital. O assunto que vamos ver nessas nossas videoaulas, que estão distribuídas em 5 partes, hoje vamos ver a parte 1, vamos ver o assunto da transitividade dos verbos. Vamos estudar os verbos intransitivos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos ver o que significa estes verbos, não é? Sobretudo porque vai nos levar também ao entendimento do que é um objeto direto e um objeto indireto. Vamos prosseguir então com a nossa videoaula, começando da seguinte forma: predicação verbal. A predicação verbal trata da relação existente entre o verbo e seu sujeito. Quanto à transitividade, os verbos podem ser intransitivos e transitivos. Intransitivos são aqueles verbos que não têm transitividades. A própria palavra já diz, né? O prefixo in. São verbos que não dão trânsito, ou seja, eles não exigem complemento, não exigem, são verbos que, ao conjugarmos, já se define a situação. Vamos ver mais detalhe na sua definição. São os verbos de predicação completa. Possuem sentido completo numa frase. Ou seja, eles não exigem complemento. Aí está. Exemplo: Lampião morreu. Observe. A pessoa informando Lampião morreu não pergunta mais, não precisa mais de um complemento, este verbo morrer. Então, como este verbo não exige complemento, não exige mais uma parte para dar entendimento ao interlocutor, às pessoas que recebem, no caso, a informação, quando se diz Lampião morreu, o menino sumiu, o avião caiu, percebe-se claramente aqui, na colocação desses verbos, que não se precisa um complemento, não se precisa algo mais para uma melhor explicação, um melhor esclarecimento. Então, esses verbos que têm uma predicação completa, não precisa de um predicado, de um complemento, que possui um sentido completo, eles são conhecidos como verbos intransitivos. E os verbos transitivos? É o contrário dos verbos transitivos. Eles são verbos de predicação incompleta. Aqui diz: verbos intransitivos são verbos de predicação completa. Os verbos transitivos são verbos de predicação incompleta, ou seja, eles exigem complemento que pode ser o objeto direto ou o objeto indireto. Aí está. Os verbos transitivos, eles podem ser transitivos diretos, que vamos chamar de TD, transitivos indiretos, que vamos chamar de TI, e também os verbos que são ao mesmo tempo transitivos diretos e indiretos, que vamos chamar de TDI. Esses verbos também são conhecidos como verbos bitransitivos. Então, os verbos transitivos diretos exige um complemento sem preposição obrigatória, ou seja, este complemento que acompanha este verbo transitivo direto é o objeto direto. Isso é muito fácil de entender. Transitivo direto, objeto direto. Então, vamos a um exemplo. Aí está. Ana ama Roberto. Se você simplesmente dissesse Ana ama, percebe-se que ficaria incompleto a frase, né? Precisaria de um complemento. E quem é o complemento aqui? Roberto. Então, Ana ama quem? Roberto. Então, Roberto é o complemento do verbo amar nesta frase e, portanto, é o objeto direto. Às vezes, a pessoa associa nome de pessoas a sujeitos e pensa erradamente, erroneamente, que aqui a frase tem dois sujeitos, exatamente por vir dos nomes próprios, no caso, Ana e Roberto. Mas não, o sujeito aqui é Ana. Ela ama Roberto. O verbo transitivo direto, o verbo amar, ama, que exige um complemento. É como se você fizesse a seguinte pergunta: Ana ama quem? Então ficaria esta interrogação, estaria exigindo complemento. Quando você indaga, ama quem? Então a resposta quem, quem, a este questionamento, a esta interrogação, no caso, é o objeto direto e por isto este verbo é conhecido como verbo transitivo direto. E os transitivos indiretos também exigem complemento.
porém com preposição obrigatória. Como vem com preposição, então o complemento destes verbos é conhecido como objeto indireto. Observe, transitivos direto exigem um complemento que é o objeto direto. Transitivos indiretos exigem um complemento que é o objeto indireto. Mas lembre-se, esse complemento vem obrigatoriamente com preposição. Lembre-se desse detalhe. E aí está o exemplo. Ana gosta de Roberto. Observe a diferença entre o verbo amar e gostar. Enquanto o verbo amar não exige um complemento, sim, mas não tem uma preposição, não exige a preposição, o verbo gostar exige. Então, quando você faz a pergunta, Ana ama quem? Simplesmente, Roberto é a resposta. Mas aqui, Ana gosta de quem? Então, este de é a preposição. Então, como esta preposição é obrigatória, então, aqui este verbo é transitivo indireto, pois o objeto indireto, que é o complemento do verbo gostar, ele tem que vir acompanhado de uma preposição obrigatória. Ana gosta de Roberto. Ana gosta de quem? Você jamais iria dizer Ana gosta quem? Sempre você involuntariamente vai colocar esta preposição de. Então, Ana gosta de quem? Ana gosta de Roberto. E os transitivos diretos e indiretos? São os verbos bitransitivos. Eles também exigem complemento, só que complementos, melhor dizendo, um complemento é o objeto direto e o outro complemento é o objeto indireto. Vamos a um exemplo. Os transitivos diretos e indiretos, eles exigem dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição obrigatória. Estes complementos, conforme eu já disse, é o objeto direto e o objeto indireto. Então, na frase, você vai se deparar com dois objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Neste caso, o verbo é transitivo, direto e indireto, ou simplesmente verbo bitransitivo. E aí está o exemplo. Roberto ofereceu flores a Ana. Então, vamos analisar. Roberto ofereceu o quê? Flores. A quem? A Ana. Então, a Ana, este a é uma preposição, não confunda com o artigo. Você faz a pergunta ao verbo. Roberto ofereceu o quê? O complemento, flores. A quem? A Ana. Então, o verbo oferecer é o verbo bitransitivo, ou seja, ele exige dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Estes complementos são, portanto, os objetos direto e indireto, respectivamente. Vamos mais adiante. Repetindo novamente, é bom a gente sempre estar recordando, transitivos são os verbos que exigem complemento, objeto direto ou objeto indireto. Aqui está, transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos ou indiretos. São os verbos bitransitivos. Já fiz o esclarecimento anteriormente, os transitivos diretos exigem um complemento sem preposição obrigatória, que é o objeto direto. Aí está, Ana ama Roberto. Estamos apenas repetindo, mas vamos analisar esta frase como se estivéssemos fazendo uma análise sintática. Então, aí está. Ana é o sujeito, amar é o verbo transitivo direto, VTD, e Roberto é o objeto direto. Então, Ana ama quem? Roberto, objeto direto. E os verbos transitivos indiretos? Exige complemento com preposição obrigatória. E aí está novamente o mesmo exemplo, porém fazendo uma pequena análise sintática. Ana permanece como sujeito, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto e Roberto é objeto indireto, pois veio obrigatoriamente a preposição de. E os transitivos diretos e indiretos, novamente com o mesmo exemplo, eles exigem dois complementos, um sem e o outro com preposição obrigatória, e aí está o exemplo. Roberto
ofereceu flores a Ana. Então, sujeito Roberto, o verbo oferecer, transitivo direto, né? Transitivo direto e indireto, porque botei apenas VTD, mas ele é VTI, VTDI, transitivo direto e indireto. Roberto ofereceu flores a quem? Roberto ofereceu o quê? Flores, objeto direto. A quem? A Ana, objeto indireto. Então, este verbo está exigindo dois objetos, ou seja, um objeto direto e um objeto indireto. Ele está exigindo complementos. E estes complementos é o objeto direto e o objeto indireto. Por este motivo, ele é um verbo bitransitivo. Aí está. Roberto emprestou o livro a Carlos. Outro exemplo, o verbo emprestar. Roberto emprestou o quê? O livro, objeto direto, complemento. Então, o verbo emprestar, neste caso, nesta análise, ele é transitivo direto. Mas emprestou a quem? A Carlos. Aqui, a Carlos, este a é uma preposição. E aí está, Roberto é o sujeito, o verbo emprestar, o verbo transitivo direto e indireto, o livro, objeto direto, e a Carlos, objeto indireto. Aqui também retificando, o verbo aqui é bitransitivo, não é apenas direto. Ele é bitransitivo, ou seja, é verbo transitivo direto e indireto. E aqui terminamos essa nossa primeira parte. Para você assistir a parte 2 deste assunto, que é de suma importância para o entendimento do estudo da análise sintática, do estudo da regência verbal, né? Continue assistindo às nossas aulas, clique aqui para assistir a nossa parte 2 e até lá a gente vai se encontrar.